Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. Se no anterior a coisa estava verde, hoje ela ficou preta. Está no ar mais um episódio de História Revista. EGM 38, setembro de 1992. Revista americana de novo na área. Essa aqui trouxe um especial de 180 páginas. E se trata dos lançamentos do outono, tipo o Sega CD, o CD do Super Nintendo também, os cachorros Ren e Stimpy, que devia, mas nunca assisti a um único episódio deles. E ainda tem lá no meio também um preview do Sonic 2. E como não poderia faltar, tem Street Fighter 2 também. Já vemos isso no editorial da revista, em que eles falam do fenômeno. Aqui nesse momento, setembro de 92, foi quando a versão do Super Nintendo tinha acabado de aparecer. E eles falam que tinham acabado de descobrir aquele código que a gente usava para ir com lutadores iguais. Todo mundo lembra, baixo R, cima L e YBXA. E que dificilmente entrava de primeira. Eles falam que isso foi agora e que ainda estavam a descobrir coisas novas. Tipo um que nós podíamos escolher o mesmo personagem e a mesma cor. E isso é uma coisa que está na frente, na parte de dicas, e também tem os leitores que estão mostrando que querem mais Street Fighter. Vários escreveram falando o quanto eles gostam desse jogo e que eles vão comprar um Super Nintendo só para poder jogar Street Fighter em casa. Essa aí é uma das marcas da época da Guerra dos 16 bits. Street Fighter 2 foi a primeira vitória do lado da Nintendo. Além disso, tem o pessoal também que está lançando controle de todos os tipos, tem os acessórios, tem guias, camisas, bonés, boneco e o caramba, que tudo leva o nome de Street Fighter 2, e que pelo jeito essa onda ainda vai muito longe. Eles apostam que vai durar até o Natal pelo menos, porque tem outros grandes lançamentos vindo por aí, mas parece que eles mal sabiam que era só o começo de uma nova fase para o Street Fighter 2. Afinal, foi nesse tempo que eles tinham acabado de lançar nos arcades a versão Champion Edition. E ela também fez a sua própria onda depois, que vai ser assunto para outro dia, claro. Por mais que fosse mesmo difícil desviar a atenção, tinha mesmo outras coisas para ver além do Street Fighter para jogar e para esperar para jogar no próximo mês. E elas estão aqui nessa revista que é o episódio de hoje. Vamos começar então com algo que nós já vimos lá no outro dia na Game Pro. E que vamos dar mais uma olhada rapidamente sobre esse certo jogo chamado Mortal Kombat, que ainda era um ilustre desconhecido. Aqui nós vemos a marca da Associação de Máquinas de Diversão, e não sei se essa página aqui é um artigo real escrito pela revista ou um informe publicitário que mandaram para lá. De qualquer forma, ele está de acordo. O texto já adianta que serão 7 lutadores talentosos e que o Goro é o último chefe, coisa normal quando o jogo ainda está tão no começo. Pensei que falariam bem mais da violência, só que tenho a impressão de que essa análise foi feita também em cima do VHS que mandaram, que comentei lá na outra vez. E que se eles jogaram alguma coisa, provavelmente foi a versão protótipo que, se me lembro bem, ela não tinha sangue ainda. E também não era todo mundo que tinha um Fatality. Isso foi um protótipo bem inicial mesmo, talvez a primeira, segunda versão que por incrível que pareça, é bem fácil de encontrar aí pelos sites de emuladores e ROMs. É uma versão realmente muito preliminar, então se vocês acharem que está faltando alguma coisa nesse jogo, realmente está faltando. E não estou falando de detalhes, estou falando de elementos mesmo, de golpes, de movimentos. Acabou que nós vimos que ainda nesse ano ele chegou e virou clássico. Outro que virou clássico e que vemos aqui é também uma surpresa. Out of This World 2. A continuação daquele jogo que mais tarde ganhou seu nome definitivo de Flashback, também ainda muito longe do final do seu desenvolvimento. Acabou por seguir o seu próprio caminho e levar adiante a sua própria série, enquanto que o Out of This World ganhou a sua verdadeira sequência um tempo depois. Lembro de ter lido em alguns lugares que os dois jogos eram ligados, que o Lester, que é o protagonista do outro jogo, seria o pai do Conrad, o cara aqui do Flashback. Só que também nunca achei nenhuma confirmação quanto a isso. Vamos continuar aqui, que tem outros jogos. Phantasy Star Gaiden, Game Gear. Nunca ouvi falar desse jogo até agora. Faceball 2000 no Game Boy. É isso mesmo que estão vendo aí. É um FPS que só tem deathmatch livre e em 3D. Coisa que o Quake 3 foi imitar alguns anos depois.
foi uma versão só de multiplayer mesmo. Tinha lá um single player, só que nesse modo também a onda eram as batalhas nas arenas pequenas, não era um jogo de fase. Depois ele será lançado também no Super Nintendo, que nós podemos ver a página dele bem aqui, ó. E claro, ficou muito melhor. Não que desse pra fazer muita coisa, mas ficou melhor. Outro jogo aqui, Psycho Dream, aventura do Super Nintendo também, que parece que é interessante. Tem bem cara de jogo do começo do seu ciclo. Vamos testar esse aí pra ver se ele presta mesmo. Vamos continuar com uma página bem lá da frente, porque para chegar nessa outra sessão de previews tivemos que pular uma grande parte com dicas do Street Fighter. Bem que eles avisaram, e foi muita coisa, podem acreditar. Então, pulamos, e agora vamos aos jogos. O velho conhecido Soldado Universal, também saiu para o Mega Drive e para o Game Boy depois. Achei que eles fossem tratar de um jeito bem diferente o fato de que esse jogo é uma arrumação dos gráficos e de todo o resto também do Turrican. Quase uma pirataria. Ou melhor, notar eles notaram, porque tem uma pequena menção sobre o Turrican em algum lugar do texto aqui. Falam sobre o jogo lembrar um pouco, quando na verdade o que eles fizeram foi simplesmente mexer nos gráficos e pronto. Uma picaretagem mesmo. E como cara de pau nunca é o bastante, eles ainda abusaram do direito e falaram que o jogo está 95% pronto e que ainda vai ficar melhor quando lançarem. Agora tá de sacanagem mesmo. Esse pessoal tá pensando o quê? Vamos ver logo um jogo bom então. No Super Nintendo, Prince of Persia já era clássico nos PCs que começou a passear por aí por outros sistemas. Em alguns casos, como o do Super Nintendo, o jogo dobrou de tamanho e também dobrou o tempo que nós temos para completá-lo. Agora são 2 horas para fechar o jogo e salvar a princesa. E ficou um jogo muito bom, viu? Até quem já conhecia a versão original dos PCs poderia pegar essa aqui e se divertir numa boa. Ou melhor, até como se fosse um jogo novo, porque tem muita coisa a mais e muita coisa diferente também. Outro jogo aqui, dessa vez é um simulador, Warp Speed. Tem cara de ser um tipo Wing Commander, mas se ele tivesse menos simulação e fosse todo voltado para a parte de ação, sem aquelas coisas de menu, de andar pela estação, conversar com as pessoas e aquela coisa toda. Tem também cara de que em certos momentos fica uma lentidão horrível, mas isso é outra história. Uma coisa que não dá para negar foi como os gráficos ficaram bons em tela cheia. É tudo mesmo ocupado pelo espaço de jogo, sem fazer que nem o Wing Commander, que fez aquela patifaria de colocar o cockpit e instrumentos para ocupar um bom espaço da tela e deixar só uma parte mesmo sendo o espaço, o jogo acontecendo. Foi o que nós vimos também naquele jogo de tanque do Super Nintendo também. Vamos ver mais um que esse é legal. Test Drive 2 The Duel. A versão do Mega Drive ficou um pouco diferente dessa, e ainda era boa. É uma série que ainda estava no começo, ainda ia fazer muito sucesso, e aqui nesse nós escolhemos uma Ferrari, um Porsche ou uma Lamborghini. Depois nós saímos para uma corrida na estrada contra um outro corredor, ou então o tempo. Já tinha alguma coisa de 3D por ali, ainda bem rudimentar, mas já era competente, e era também muito melhor do que o Hard Drive e aquele Steel Talons, aquele do helicóptero que falei lá na outra Game Pro. O Test Drive 2 aqui é bem recomendado. O último do Super Nintendo agora, Imperium. É aquele de nave que tem capa de jogo de ação. Também ainda é um preview e saiu um jogo bem legal quando foi lançado. Para o Nintendo de 8-bits nós vamos ver aqui o Power Blade 2. Eu sei que já falei dele lá no outro episódio, mas gostaria de botar essa imagem direito. Naquela coisa de que nós sabemos que os japoneses gostavam de pegar referências de cenas e personagens de filmes. No caso desse herói aqui, é incrível como eles nem tentaram esconder direito que foram pegar a cara do Schwarzenegger lá no Tira do Jardim da Infância. E aí, era só isso que eu tinha pra falar desse jogo também. Vamos então correr pro próximo. Também em 8-bits, Gargoyles Quest. É parte da série do Gárgula Firebrand lá do Ghosts and Ghosts. Ele também protagonizou aquele jogo do Super Nintendo muito conhecido, o Demon's Crest. É bom pra quem ficou fã desse e quer jogar mais uma aventura com o bicho. A série também tem mais jogos depois, lançados pro Game Boy. Então se tu ficou fã dele pelo Super Nintendo, já sabe que tem mais coisa pra fazer por aí. Saindo dessa parte, vamos ver o Game Gear. Ele tem o Sonic 2 e apenas 40% completo. Mas já deu pra ver que vem coisa boa por aí. A SEGA, como sempre, já fazia também o seu marketing em cima da sua memória, que, de acordo com a matéria, foi o primeiro jogo com 4 MB de memória do portátil. E já que estamos no tema de velocidade, vamos ver um preview do Mega Drive que é muito especial. Super Monaco GP2, assinado por Ayrton Senna.
Essa sequência do clássico dos arcades veio mostrar como que se faz. Desde o começo ele teve a supervisão do piloto lá na produção e dessa vez sem aquela foto dele jogando lá no prédio da SEGA. Agora é o jogo mesmo que vai chegar e fim de papo. Vale lembrar mais uma vez que essa edição é de 92 e ainda não tinha acontecido aquela corrida que foi em Donington Park, onde o Senna ganhou aquele troféu do Sonic. Isso seria em 93 só e, diga-se de passagem, foi na cara da Williams, que eles eram patrocinados pela SEGA. O Senna estava na McLaren ainda nesse tempo. E também, como se trata de um preview, falaremos mais sobre esse jogo quando chegarmos a uma revista que tem o seu lançamento. Se alguém quiser ver um review mal feito, que já aconteceu num episódio anterior, é só assistir depois ao episódio 12, lá na primeira temporada. Esse aí vai ter que quebrar o galho até chegarmos a essa outra edição que vai ter esse jogo e poder fazer um texto e uma apresentação bem melhores. Ainda no Mega Drive, vamos ver aqui Batman Retorno. Vou deixar um pouco as duas páginas bem abertas para podermos ver bem esse mapa da primeira fase, que é uma das coisas que queria ver as revistas daqui do Brasil fazendo mais. Infelizmente isso aconteceu poucas vezes e foi só mesmo em detonados por um tempo. Os melhores foram os da videogame, que faziam na marra e depois aperfeiçoaram a técnica. No caso do jogo aqui, nós temos uma ação plataforma que ficou só mediano. Diverte, mas parece que depois que nós passamos de uma fase, aquele trecho perde a graça, e aí depois que nós juntamos tudo e zeramos o jogo, parece que o jogo todo não tem mais graça. Talvez se jogar de novo num nível de dificuldade maior, mas não vai ser muito diferente. Uma coisa que também poderiam ter feito de diferente aqui para melhorar um pouco os gráficos é nas suas cores. Tem um excesso de roxo e de azul escuro que podemos ver em todas as partes. O Batman e essa barra com a energia já tem todo o roxo que o jogo precisava, só que ainda foram lá e colocaram em todo o resto de todos os cenários. Foi lançado depois para o Sega CD, que ganhou fases com Batmóvel, que já era um estilo de 3D por lá. Mais outro aqui, X-Mutant, adaptação de uns quadrinhos da época que tem todos aqueles ingredientes que faziam os quadrinhos dos anos 90. Roupas coladas e coloridas, mulheres com as suas coisas quase de fora, caras fortões, muitas armas. Depois tu pega tudo isso, junta e forma uma equipe. O jogo aqui é uma ação plataforma também mediano. Tem alguma exploração por conta de termos que achar sempre em cada fase um item para poder passar, senão vai ter que voltar e procurar. E também tem lá os seus momentos mais inspirados. É nessas horas que parece que agora o jogo vai decolar e aí ele vai ficar realmente bom. Só que isso nunca acontece. Vale para passar o tempo. Tem dois personagens para escolher que tem lá suas diferenças e dão uma boa variedade. Comprei esse jogo há milhares de anos lá na Yamada Matriz em Belém e sempre jogava com a mulher. E deu que para poder escrever sobre esse jogo, eu fui lá para uma partida, joguei uma vez com ela e uma vez com o cara. E só agora, no século XXI, acho que mais de 20 anos depois de ter jogado esse negócio pela primeira vez, é que eu fui perceber que as vozes do cara eram gritos reciclados lá do Pit Fighter do Mega Drive também. E foi na maior cara de pau, porque o X-Mutant não foi da mesma produtora do Pit Fighter. Pode ter sido uma sobra do protótipo, tipo, eles pegaram as vozes para marcar o espaço para poder fazer a programação, só que esqueceram de mudar quando o jogo ficou completo. Ou então vai saber o que foi que aconteceu mesmo. O negócio é que não colou mesmo. Enquanto estamos aqui, eles meio que já entregaram spoiler, já que essa imagem da equipe enfileirada é a única coisa do final do jogo que não é texto ou os créditos rolando. E ainda era um preview, já entregaram o final do jogo aqui. Super High Impact, futebol americano do Flipper no Mega Drive. Eu falei lá no outro episódio que é um dos jogos mais insanos e sem noção que eu vi pelos últimos tempos. Nem o NBA Jam, que foi feito pelo mesmo time que foi lançado depois, é tão aloprado quanto as coisas que nós podemos ver aqui. Para começo de conversa, o jogo só tem um botão para fazer tudo. O jogo não é oficial, eles não conseguiram a licença para time de jogadores e aí eles compensaram isso usando a liberdade de colocar sangue e muita porradaria nos gráficos digitalizados. Gráficos que parecem que sumiram nessa versão, como podemos ver, parece que são bonecos desenhados. E ainda temos que apontar que o John Tobias trabalhou nesse jogo. Os primeiros fatalities da sua carreira aconteceram aqui nesse jogo depois que tem uma sessão de briga coletiva. Ou então quando faz uma defesa muito boa e o jogador perde o capacete, perde o seu equipamento e às vezes parece que voa pedaços do seu corpo para todos os lados. Esse jogo é bem legal e vou repetir. Quem ficou interessado nele, recomendo que jogue a versão do Flipper, que pegue a versão do Mami. Porém,
Jogue com o volume baixo, ou sem fone de ouvido, ou qualquer coisa do tipo. Quando chegar lá no final do segundo tempo, toda essa gritaria do locutor, da torcida, a música que começa a tocar, depois ela volta para o começo, os barulhos metálicos, os gritos da torcida, tudo isso vai começar a cansar e o jogo talvez perca a graça. Ele é bom, mas quando os excessos que fazem ele ficar bom se mostram excessivos, aí começa a perder ponto. Novamente, a versão do MAME, do arcade, é melhor, mas volume baixo. Talvez isso já deva ser um sinal de que estamos ficando velhos. Todo mundo aqui já na casa dos 30, cheio de cabelo branco. Nem conseguimos jogar alguma coisa no volume mais alto sem ficar com dor de cabeça. O que está acontecendo com a gente? E agora, o último jogo que nós vamos ver por aqui hoje é nada menos do que o poderoso Axelay do Super Nintendo. Já que nós estamos ficando velhos, vamos entrar no clima. É um jogo de nave supremo que tu tem que jogar imediatamente. Esse aqui foi o melhor jogo de nave do Super Nintendo, ou pelo menos um dos melhores de longe. Chega. Aqui diz que ele está 95% pronto, mas de tão bom e quase completo que estava, meio que já fizeram um detonado dele por aqui. Nós podemos ver as fases passando até certo ponto, e que isso vai continuar na edição do próximo mês. Provavelmente quando ele estiver completo. Axelay é a nave que nós controlamos e que tem um estilo único. Algumas fases são horizontais e outras são isso que parecem verticais, mas na verdade são uma tentativa de terceira pessoa. Fizeram aquele efeito no cenário se dobrando daquele jeito para simular que na verdade é o horizonte, são as coisas vindo do horizonte. Ao avançar no jogo também habilitamos novas armas que escolhemos para usar livremente, que nunca acabam, e aí tá o verdadeiro, e aí entra o esquema da energia. Quando nós tomamos porrada, primeiro perdemos as armas especiais que mudam para a original, que é aquele tirinho mais fraco, e só depois é que nós vamos perder uma vida. Os gráficos ficaram uma coisa de outro mundo, sem exagerar muito. Os gráficos ficaram uma coisa de outro mundo, e nem exageraram muito nas coisas. Foi o conjunto da obra que fez essas imagens incríveis, mas é claro que quando o momento pedia, eles davam um jeito de colocar um inimigo, ou se preciso, mais de um inimigo que era maior do que a tela. E aí é a hora de escolher a arma e fazer bom uso dela. É um clássico total que infelizmente ficou só no primeiro jogo. Quando zeramos lá no modo hard, aparece lá nos créditos que vem aí Axelay 2. E agora tá todo mundo aqui esperando por essa sequência há 23 anos. Um clássico total. Novamente uma obra da Konami que nesse tempo não fazia jogo ruim nem se tentasse. Isso devia ter sido o slogan deles. E antes de fechar o episódio de hoje, vamos dar uma olhada nas propagandas. Como se trata de uma revista americana, isso é uma coisa que nunca economizavam. A primeira de hoje não é um jogo que é na tela, mas que serve para os dias de hoje, quando a TV ficar ocupada, e que também tem uma leve lembrança de ver gente brincando com isso por aí nessa época. Era sempre aquela coisa que traziam de viagem para o exterior, quando eles saíam para as férias, ou então compravam no Paraguai mesmo, o que não deixa de ser a mesma coisa. Se não era esse mesmo brinquedo, era alguma coisa que também usava o poder do velcro. E pelo jeito, o poder dessa combinação de verde e rosa que aparecia também em tudo que é canto. Se bem que foi nos anos 90, então era grande a chance de ter pelo menos uma dessas duas cores. Outro que vemos aqui é Dragon Fury, também é conhecido como Devil's Crush, pinball do Mega Drive. Um jogo animal, podemos ver aqui na imagem aquela mulher que fica no meio da mesa que pouco a pouco seu rosto se transforma numa cobra. Muito bom mesmo. É o lançamento da Tengen que mostra mais algumas coisas aqui na parte de baixo. O próximo, Power Punch 2. Mas afinal, quando foi que saiu Power Punch 1? Esse jogo existe, mas ele não tem esse nome. Power Punch 2 foi planejado como uma sequência de Punch Out. E agora sim nós vamos escolher o Mike Tyson e sair pelo espaço para lutar contra seres de outros planetas. Isso não convenceu a galera e aí tiraram o nome dele, mas o protagonista ainda tinha sua cara e ficha técnica. Daí o jogo foi lançado com esse novo nome. O contrato dele com a Nintendo já tinha acabado e relançaram o Punch-Out com outro nome e um chefão final diferente. Mas imaginem se tivessem acertado tudo e lançassem o Power Punch com o nome do Mike Tyson tudo oficial. Nessa época aqui ele já estava preso por causa de estupro. Tinha sido em março de 92. E aí, como é que ia ficar? Como é que ia ficar a Nintendo nisso? Depois dele nós vamos ver um clássico cult, STG, mostrando o jeito certo de vender um jogo de nave. Essa imagem é mesmo tudo o que precisamos.
Não sei se no resto do mundo foi assim, mas lá em Belém esse jogo fez muito sucesso. O pessoal realmente gostava dele e via que o pessoal pegava e jogava, ia até uma fase, aprendia como passar dessa fase. E aí quando finalmente alguém conseguiu chegar lá no final e zerou, foi comemoração. Foi um jogo mesmo que pegou a galera. Uma coisa que eu já não sabia foi que o seu lançamento aconteceu agora em 92, porque ele só foi aparecer lá na rua por volta de 96 ou 97. E bem que sempre achei que ele não tinha cara de ser um jogo recente. O que importa é que o jogo chegou lá e era bom. Antes tarde do que nunca poder jogar essa aventura que acontece naquele distante futuro de 2008. Outro que virou clássico. Também teve o seu reclame mostrado por essas páginas. Side Pocket veio com uma quantidade incrível de trocadilhos bem safados fazendo referência a bilhar. É sinuca, é taco, bolas, manda ver no buraco, coisas desse tipo. Só faltou taco no salão para esse forró ficar cheiroso. Agora vemos um no Game Gear que ficou bem legal. Remete a uma velha propaganda do Mega Drive que era nesse estilo, mas agora em vez de dar oi tchau, ele vai acabar com o Sonic dentro do portátil. Bem legal mesmo. E o último aqui é um clássico que sempre é uma boa surpresa encontrar uma coisa nova. Adivinhe quem vai chegar ao Super Nintendo. As silhuetas dão uma pista, só que confundem mais do que ajudam porque se trata das Tartarugas Ninja. Na verdade um ideal, juntas combatendo o mal. Dessa vez é através dos tempos, um dos jogos mais animais do arcade e dos 16 bits e de toda a história. Aqui eles colocam também nas imagens os arcades de um lado e o Super Nintendo do outro para mostrar que não estavam de brincadeira. E realmente estavam falando sério quando chegava naquilo de levar para casa a versão arcade. Não que precisasse, porque o do Nintendo já tinha sido um ótimo trabalho. Sei que muita gente fala que não foi bem o caso, mas o Tartarugas Ninja Arcade Game pro Nintendo foi muito bom sim. E aí, depois dessa parte, chegamos ao final do episódio. É engraçado como essa parte da propaganda foi bem longa e deu para fazer uma coisa interessante, mas isso não vai render um centavo pro canal. Aquela propaganda lá que é a que vale já foi apagada pelo Adblock faz muito tempo. Tá mesmo na hora de repensar se esse quadro vai continuar nos próximos episódios. Só que hoje já está feito, e assim como acabou a Game Pro naquele outro episódio, a EGM também acaba com a propaganda do Robocop 3, aquele que não deve ser jogado. Esta foi a EGM 38, setembro de 1992, um festival de previews para o outono que se aproxima. Agora é com vocês aí. Vamos lá mandar uma curtida, um comentário, compartilhar o vídeo por aí e também clicar nesses links aí da descrição. Se puderem clicar nas propagandas, também ficarei muito agradecido. Também tem as nossas páginas do Facebook, Twitter, Instagram, e-mail. Aquela da loja eSoda, onde você encontra nossas canecas. Tem os nossos contatos e, mais importante de tudo, o link do Patreon. Vamos agora com um agradecimento por vir aqui nos Sintonizar novamente. Um abraço a todos e até a próxima.